Olá, boa noite, bem-vindos para mais uma live da série Jardinagem Sustentável. Hoje o assunto é delicioso, a gente vai conversar sobre dicas de cultivo de folhagens. Se você perder essa live, por favor, depois dá uma olhada aqui que vai ficar gravada. Mas assim, quem estiver entrando agora, já manda um aviãozinho para os seus amigos, porque essa live vai ser demais. Eu vou falar aqui hoje com o perfil Vida Adubada, com a Mayra e com a Adolar, e que são super queridos. O papo vai ser delicioso. Espero a gente resolver todas as dúvidas de vocês, porque eu sei que as dúvidas são muitas, para a gente ter folhagens mais lindas, mais verdinhas, com menos pragas, mais saudáveis na tua casa. Vamos ver se eles já apareceram aqui. Peraí, já, porque eu tô com a solicitação aqui. Bora! Carlinha, vou assinar para você. Olá! Olá, tudo bem? Olá, bem-vindos! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo! Como é que tá o a áudio aí pra conexão para vocês? vocês? Tudo bem a conexão? Tá ótimo, tá tranquilo. ótimo. Tranquila? Aham. Ai, gente, Tá eu vendo quase bem a não gente? consigo enxergar vocês por causa Ouvindo? desses comentários. Eu tô super ouvindo bem. Show. Oi, E vocês, gente, como boa estão? noite! Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. A Yorin Garden, obrigada, Gabi. Ai, uma delícia receber vocês. Eu tava louca, juro pra você. A melhor parte do meu dia hoje vai ser essa live, porque conversar sobre folhagem, ainda mais Ai, com bom vocês demais. dois, vai ser uma delícia, né? Bom demais. E é o que a gente Boa tem noite, bastante aqui em Carlinha. casa, hein? Oi? É o que a gente mais tem aqui em casa. A Mayra, ela gosta muito mais das folhagens do que das flores, por exemplo. Então a gente tem muita folhagem. Você sabe que somos duas, Má? Conta pra mim, que você tem quantas... A Má me contou, porque a gente conversou antes de fazer a live. Boa noite, Dani. Boa noite todo mundo que tá entrando. Me conta um pouquinho, quantas plantas você acha que você tem na sua casa? Eu fiquei assim, em choque, porque eu nunca contei, então não tenho muita ideia. Então, nós também já desistimos de contar, mas a gente já tem mais de 200 plantas em casa. Dentro de casa, no quintal, para todo quanto é lado tem planta, no banheiro. Mais de 200, é isso que eu ia te falar. E quais cômodos da casa vocês têm planta? Ó, o único que nós não temos planta hoje é na cozinha, porque a nossa cozinha não tem uma iluminação muito boa. A luz é bem pouquinha, porque a gente colocou um sombrite na parte do fundo, então diminuiu o índice de luz da nossa cozinha. Então a gente não tem mais plantinhas lá, é o único cômodo. Olha, você sabe que a minha cozinha é super quente, por incrível que pareça, também como a gente faz a cozinha ser aproveitar o máximo possível de uma cozinha, também eu acho que é o único lugar da minha casa que eu não tenho planta mesmo, é minha cozinha, mesma coisa. E Já tem bastante acabou de também, né, entrar- Gabi? A plantação local acabou de entrar aqui, não sei se você viu, já falando também meu assunto predileto, gente, a plantação local tem as plantas, ela fica no Rio de Janeiro, lá em Guaratiba, ela tem as plantas mais lindas do universo. Eu tô feliz, Cláudio, que você está assistindo a gente, porque, gente, quem não conhece, entra lá no perfil delas, que é uma loucura, né? Um monte de gente, que ó, todo mundo dizendo, né, que ama plantas, ama folhagem, é uma Bom delícia. demais. E me conta, vocês gostam mais de folhagem do que flor? Eu gosto de encontrar gente assim, porque assim, normalmente, né? Quando parece que flor é coisa de mulher, não é, Mai? E aí parece que fala assim, toda mulher gosta mais de florzinha, não é, Adolar? Aqui é o contrário. Aqui é o contrário, quem gosta de flor sou eu. O Adolar, Vai, ele é jura? apaixonado por flores e eu pelas folhagens. Aqui é assim. Gente, você vê Aqui eu que comecei com as plantas, né? Eu que comecei a trazer planta para dentro de casa e eu só trazia folhagem. Um belo dia ele resolveu me acompanhar até o garden. Chegando lá, ele se encantou com uma plantinha que tem umas florzinhas bem pequenininhas. Lismáquia, né? Lismáquia, se não me engano o nome dela.
É uma graça. E ele se encantou por essa planta e ele falou, eu vou levar. E levou e cuidou dela com muito amor. E depois foi trazendo. Cada vez aparecia uma florzinha Aí eu ia no nova. garden e via petúnia. Petúnia uma de cada cor, coisa mais linda, uma mais linda que a outra. Aí comecei a trazer. Aí hoje tem camarão amarelo, tem Rosa do rosa do deserto. deserto, roseirinhas mesmo, tem duas espécies ali. É que eu gosto das folhagens também. Mas eu sou muito encantado pela cor da flor, né? Porque, A variedade, né, amor? por exemplo, o hibisco, que nós temos aqui um vaso com umas 4, 5 variedades de hibisco no mesmo vaso. Então, tipo, sai tipo flor vermelha, laranjada, amarela, branca, uma de cada, roxa. Então, eu acho isso muito, muito lindo mesmo. E as folhagens eu gosto também, tá, gente? Não é que eu não gosto de folhagem. Mas eu me encantei bem pelas flores e gosto sempre de ir no garden e trazer uma florzinha. Ó, vou te falar uma coisa que talvez seja um mix, assim, que eu acho que dá para compreender um pouco. Eu amo folhagem, sou que nem a Má, amo folhagem, acho que mais do que... Não é que mais, mas eu amo... a minha paixão é folhagem também, paixão. Então, para mim, é um assunto que eu adoro falar, folhagem, mas porque principalmente que eu tenho um pouco de toque. Então, essa coisa da flor, que a gente fica esperando a flor, quando termina a floração... A planta deixa de ficar naquele jeito super exuberante, super bonita. Então, a planta não fica tão legal depois que acaba a floração. Isso acaba me dando aquela sensação de tipo, o jardim não estava tão bonito quanto ele estava antes. Sabe quando fica? Agora eu tenho que esperar a planta se recuperar. E eu acabo ficando nervosa com isso. Eu sei. Fora as plantas que florescem uma vez por ano, né? Exatamente, eu também. Mas vou te falar, no meu jardim eu tenho algumas flores e... A hora que aparece a flor, muda o humor da gente. Porque assim, você fica numa alegria. Sim. Que é muito legal. E mesmo nas folhagens, que a gente sabe que não é a parte mais importante da planta, mas mesmo as folhagens, quando sai uma floração numa folhagem, eu também fico parecendo uma doida, porque eu fico, ai meu Deus, tem floração! Eu namoro animação. Então, gente, a gente gosta de tudo, né? É verdade. Aí o Adolar é o das flores, né? E eu sou das folhagens, só que eu tenho uma paixão especial pelas samambaias. Jura? Nós temos 24 samambaias em casa, de várias espécies. Putz, então nós vamos começar pela samambaia, Má. Eu vou te contar por quê. Lembra que eu te falei que eu faço uma enquete, eu sei que você divulgou minha enquete, e assim, as pessoas que participaram, eu tenho perguntas muito interessantes aqui e as respostas são tem algumas que eu acho engraçadas, porque tem umas que eu nem esperava, mas uma das dúvidas que mais surgiram na dificuldade de cultivo de folhagem, já que você tocou no assunto de samambaia, é cultivo de samambaia em casa. Então, já que você tocou no assunto, que você adora samambaia e você tem muito, vamos começar pelas samambaias, porque Ótimo. É uma das coisas que eu tenho anotada. Ótimo, Como ótimo. faz para as samambaias serem felizes? Essa é uma das maiores dúvidas que a gente recebe lá no direct também sobre a samambaia. A galera também tem dificuldade. Você não tá sozinha, viu, Gabi? Tá. É verdade? Olha, aqui, como que a gente cultiva elas, né? A gente tem aqui na sala, a gente tem na nossa área de serviço. Temos também embaixo de um sombrite, que ela pega ali uma média de 4 horas de sol filtrado pelo sombrite. Então, assim, o segredo da samambaia é muita claridade. Não adianta deixar ela em um local com pouco índice de luz, porque a folha começa a secar, começa a perder folha, ela fica murcha, ela fica com aparência de sem brilho, sem vida. E isso tudo indica falta de claridade. Outra coisa também que não pode faltar para a samambaia é água. A samambaia ama a umidade. Aqui em casa, como em Ribeirão Preto é muito quente, a gente rega samambaias todos os dias. Todo dia? Então, todos os dias. Então, ela exige um cuidado maior. E borrifa água nas folhas também, né? Sempre que a gente vai regar ela, a gente tem o borrifador de alta pressão, nós borrifamos em todas elas praticamente todos os dias. Gente, então, esse é o cuidado. Estão falando super importantes. Gosta de umidade e vocês borrifam, inclusive, as folhas. Porque quando a gente fala que gosta de umidade, tem muita gente que fica na dúvida. É umidade só no substrato ou umidade na folha? Essa samambaia gosta dos dois, né? Porque dos dois. imaginar como ela vive na natureza,
ela fica debaixo de copa de árvore, ela fica grudada também, às vezes, em tronco de árvore, ela gosta daquela água... Beira de cachoeira. Pé de cachoeira. Exatamente. Então, esse borrifo é uma coisa que elas adoram. Parece que quando você borrifa as folhinhas, elas parecem que agradecem, né? A samambaia. Exatamente. Não, o ambiente muda, né? Depois que você borrifa água nas plantas, isso a gente faz com quase todas as folhagens aqui em casa, tirando as begônias, né? O resto a gente faz em todas. O ambiente já fica úmido, já fica mais fresquinho após você borrifar água nas folhas, né? Então, se a gente percebe isso, imagina elas que tomaram um banho, né? Ó, e uma outra coisa que eu acho que vocês falando em umidade, porque um monte de gente, eu comecei a rir aqui já nos comentários, imagina a conta de água de vocês. Eu acho que isso, lógico, quem gosta de planta acaba gastando um pouco mais de água mesmo. Olha, não é não, né? A nossa não é não. Não? A gente não vê muita diferença, não, na verdade, Gabi. Aqui a gente tem uma sorte muito grande, porque a água aqui pra gente é muito em conta. Muito barato. Aqui a gente paga muito barato na água. Ao contrário da energia, né? A água aqui, pelo menos, a gente se livrou. Eu pensei antes de na minha casa, a água que eu tenho do jardim, eu pego de um reservatório também, que eu faço recolhimento de água de chuva. Então, gente, tem alguns métodos da gente não ser gastão de água para poder regar as plantas. E uma outra coisa que eles com 200 vasos de planta, gente, a gente acaba criando uma umidade relativa do ar. A gente acaba criando um microclima, né, gente? Então, assim, se você tem um vaso de samambaia na sua casa, você tem que molhar mais do que se você tiver vários outros vasos e tiver uma samambaia inserida no meio da tua selva. Isso é inevitável, porque você acaba ficando não só o microclima, mas as plantas acabam se aproveitando desse microclima e acaba ficando mais úmido em volta. Então, eu acho que a samambaia gosta muito quando a gente tem uma selvinha, né? Vocês concordam comigo, não? Sim, sim. Tanto que as nossas samambaias, elas estão todas agrupadas. A gente tem na área de serviço, ficam 5 juntas, assim, penduradinhas. E lá no fundo tem mais 8 que ficam assim também, todas juntinhas, penduradinhas. E embaixo fica a nossa selva das folhagens. É muito legal você falar isso, Gabi, porque nós morávamos, antes de morar aqui em Ribeirão, que é quente também, nós morávamos em Cuiabá, que é muito mais quente do que aqui. E seco. A Dolar é matogrossense. Eu sou de lá. E lá, quando nós tínhamos a samambaia, a rega, nós molhávamos todos os dias, e mesmo assim a plantinha apresentava sinal de desidratação, porque lá o clima é muito seco. Então, mesmo estando todas ali juntas, o que a Mayra sempre fazia antes era reunir todas as folhagens que nós tínhamos na sala e colocar o umidificador de ar no meio delas e deixava lá umas horinhas. O umidificador ficava lá, ajudando as plantinhas a se manterem, por causa do clima. É o contrário de onde tem pessoas que moram em ambientes que são, em cidades, né, em estados que são muito úmidos. Então já não tem tanto essa necessidade. Então vale atentar à geografia da região, né? Tem lugares que não é necessário esse tratamento especial aí de colocar um umidificador para a planta. E às vezes nem de regar todos os dias a samambaia. Mas aqui é muito quente, aqui não tem jeito. Mas olha, isso que você falou é tão legal de você pensar na saúde da planta e colocar um umidificador, porque eu vou pegar esse gancho para a gente tocar num assunto que eu acho que diz respeito não só a samambaias, respeito à grande maioria das folhagens. Quando a gente está falando de folhagens, acho que a gente entra no imaginário das pessoas, está muito em moda o banjango, essas selvas que a gente traz para dentro de casa e ter um pouco essa sensação de trazer o máximo de verde para dentro de casa, e a gente muitas vezes não consegue reproduzir o clima que elas teriam se elas estivessem na natureza, né? Então, o que eu acho que agora eu vou entrar num assunto, gente, porque as dúvidas são tantas. Eu estou falando isso para você porque eu acho que se a gente falar amplamente, né, a gente pode falar resolver várias dúvidas. Aí a pessoa fala assim, bom, as plantas precisam de mais umidade. E a pessoa, quando a gente está dentro de casa, a pessoa começa a falar, se a planta gosta de umidade, a pessoa começa a castigar na rega.
ela começa a regar mais as plantas. E quando as plantas estão dentro de casa, e são dois assuntos diferentes. Umidade é uma coisa e a rega é outra. Quando as plantas estão dentro de casa, de um modo geral, elas não estão recebendo incidência direta de luz. As plantas, então a evaporação da água é menor. Então, a pessoa aumentando a quantidade de rega, você deixa esse vaso muito úmido. E é muito louco, eu tô falando para vocês que eu tô falando aqui de São Paulo, tá? É diferente de Ribeirão, que Ribeirão é muito mais seco, mas eu queria que cada um de vocês, na região que vocês estivessem, fizesse um pouco esse pensamento, porque, por incrível que pareça, meninos, eu vou falar de verdade, as pessoas em geral aqui em São Paulo matam as plantas mais afogadas do que secas, porque elas querem tão cuidar bem das plantas que o carinho ele é mostrado para as plantas em forma de rega. É assim, quanto mais eu regar, parece que mais eu estou dando carinho para as plantas. E às vezes, isso que você falou, Adolara, essa é uma coisa assim que é muito importante. Às vezes o umidificador é muito mais benéfico do que um excesso de rega no substrato. Então, eu achei muito interessante. Como é que é aí em Ribeirão? Que daí eu acho que as pessoas que têm um clima mais seco podem pegar. Vocês têm que, assim, plantas tipo samambaia que gostam mais, vocês estão fazendo rega diária. Plantas tropicais que vocês tenham aí, também vocês fazem regas. Qual é a regularidade? Então, rega diária aqui em casa somente as samambaias. Só elas que têm esse cuidado especial. As folhagens que ficam lá fora e que tomam um solzinho filtrado, a gente rega em média um dia sim, um dia não. Às vezes pula 2 dias de rega. Mais ou menos essa média, tá? Porque elas recebem aí de 3 a 4 horas de sol filtrado pelo Sombrite. As que estão dentro de casa, é uma média de rega de 2 vezes na semana. Mas a gente sempre confere. Eu sempre espero o substrato secar para regar. E essa, gente, é a dica que eu dou para vocês, para a maioria das plantas, com exceção da samambaia, que sempre precisa de um solo úmido. As outras plantinhas, espera secar, gente. Coloca o dedinho lá. Você viu que secou? Faz a rega. Se tiver úmido, espera mais um dia. É legal também falar, Gabi, quando a Mayra fala do sol filtrado pelo Sombrite, o Sombrite entrou na nossa vida assim para ficar, viu? Nós não esperávamos um resultado tão positivo com ele. Porque as plantas que estavam lá fora e não tinham Sombrite, elas, quando o sol foi mudando, né, conforme a época do ano, quando ele chegou a ficar a pino nessa região, o sol daqui de Ribeirão é extremamente quente, né? Tem o sol de Ribeirão, o sol de Cuiabá, o sol daqui também é bem quente. E as plantas começaram a apresentar queimadura nas folhas por causa desse excesso do sol. Foi quando nós instalamos o Sombrite. E a partir do momento que instalamos o Sombrite, em 2 meses as plantas se desenvolveram mais do que em 6 meses dentro de casa, por exemplo. A gente tirou da sala e levou lá para fora no Sombrite, as plantas adoraram, porque ele simula a proteção das copas das árvores. Então as folhagens que crescem nesse ambiente adoraram, começaram a costela de Adão, uma folha atrás da outra vindo, está se desenvolvendo super bem, mesmo estando debaixo do sol, mas o sol filtrado. O Ador falando da costela de Adão, ela ficava aqui dentro da nossa sala, de frente para uma janela. Então, ela pegava bastante claridade. E ela dava uma folha a cada 6 meses, a cada 4 meses. A partir do momento que a gente colocou ela lá embaixo desse Sombrite, ela dá de 2 folhas de uma vez. Tá abrindo de 2, sabe? É muito louco. Isso demonstra uma coisa, né? A gente força a mão no assunto luminosidade, né? Porque a gente estica, achando que a planta ela vai bem com menos luminosidade. Aí quando você colocou uma planta no sol com um Sombrite, ela está recebendo muita luminosidade com o sol filtrado. E ela está indo muito mais feliz, né? Muito mais. Então, assim, as plantas, de um modo geral, as plantas todas que a gente cultiva dentro de casa, elas são de meia sombra e não de sombra. E o que significa isso é que a gente precisa pôr, se você só tem dentro de casa, não tem o privilégio, que nem os dois, de ter uma área externa, que nem eu tenho também, e se você só tem um apartamento, se você só tem a parte de dentro de casa, você encosta
o máximo possível na janela, porque quanto mais você tirar de perto da janela, mais devagar vai essa planta, não é verdade? Mais devagar vai essa planta. Luminosidade para a planta é tudo. E aí reflete na qualidade da folhagem. Eu vou contar um caso prático, assim, tem 1000 casos para contar, mas estou com um fresco na cabeça. Ontem eu fui numa cliente que ama tudo que é tropical. E ela tinha na casa dela um lirata, que aliás é uma das plantas sonho de consumo da maioria que saiu na pesquisa aqui, um lirata e um pacová, tá? E aí ela tem uma sala, sabe aquela sala de apartamento antigo que tem aquela janelona enorme, grande, que entra uma super... Então, quando você entra na casa dela, você fala, gente, o apartamento inteiro é meia sombra. Ele Sonho de engana, consumo, hein? claro, sabe? Você tem aquele janelão. Então, o que ela pôs? Ela pôs num lugar, quando você entra na casa, o lirata e o pacová, mas ele devia estar uns 5 metros da janela. Com a planta, vocês vão me responder. O que aconteceu com a planta? Começou a perder folha. O que mais começou a acontecer? Começou a secar, Amarelar. diminuiu o desenvolvimento, não teve mais novas folhas. Isso. Já perdemos uma ficus também por esse motivo, viu, Gabi? Uma das primeiras plantas que nós compramos foi a ficus. A gente já começou com planta assim, sabe? Demos um passo maior que a perna. Porque eu 3 da jardim. E foi uma perda dolorosa, viu? Foi dolorido quando nós perdemos ela, viu? Foi no bolso, começa a doer tudo, né? Mas agora nós aprendemos uma coisa que a gente utiliza bastante aqui, Gabi, é a regra dos 3 metros. A gente nunca deixa a planta mais de 3 metros da fonte de luz, né? Então isso é muito legal para quem mora em apartamento, por exemplo, que tem gente que mesmo morando em apartamento, tem uma janela ali que seria ideal para uma planta, mas ela quer a planta lá do lado do rack dela, lá no fundo da sala. E não vai funcionar, né? Eu acho que é legal a pessoa pegar e fazer um cantinho embaixo da janela. Fica tão bonito. E outra, a planta adora. Eu acho, assim, lógico que a gente é suspeito, né? Eu acho que a gente é suspeito, mas assim, eu acho que dá para mudar até a configuração da sala de um jeito que você tenha a sala virada para um... Você não precisa ter as costas do sofá ali, porque se você tiver as costas do sofá, você não consegue colocar nada. Então, gosta de planta, não, pensa nessa decoração, não vai colocar as costas do sofá de costas para essa janela, porque você não consegue pôr nada lá. Você vai ter que pôr uma super alta, você vai ficar horrível. Mas muda essa configuração para você ter isso que o Dolar falou. Faz uma banqueta, coloca um banco com plantas de várias alturas. Eu já vi aparador também. Colocar aí, atrás do sofá um aparador e colocar as plantinhas em cima do aparador e deixar o sofá, mesmo ele estando de costas para a janela, mas dá um espaço, coloca um móvel onde você vai poder colocar suas plantinhas naquela área que é onde elas gostam, né? Perfeito, perfeito, porque você precisa ter, vai ser o melhor lugar da casa, né? Sim. Aí olha essa experiência que ela contou do Lara. Ela falou, ela tirou o ficus lirata de lá e tirou o pacová. O pacová estava com 3 folhas novas, ele tinha retomado, estava lindo. E o ficus, você vê, no ficus você consegue enxergar a marca do que aconteceu, né? Perdeu as folhas de baixo e de repente ele começou a abrir, então ele estava com uma copinha já cheia de folhas novas, porque ela colocou do lado da janela e estava lindo, maravilhoso. Pode mudar de lugar, né? Exatamente. Então, assim, é o que a gente sempre fala aqui, né? Não somos nós que decidimos onde queremos as plantas, né? A planta ela já tem o lugar certo para ela ficar. A gente não pode insistir. A planta, ela dá o sinal. Ela começa a avisar a gente. Olha, não tô gostando daqui. Me tira daqui, eu tô morrendo. Ela começa a avisar a gente. E às vezes a gente não quer enxergar. Por quê? A gente escolheu aquela planta para aquele lugar específico. E não é assim que funciona com as plantas, né? Ô, Má, fala disso. Eu queria que você falasse mais disso. A gente tem mania de fazer isso. Depois que a gente arruma a casa, sobra um canto e a gente fala assim, eu quero colocar aquela planta nesse lugar. Fala como é que é esse pensamento, porque assim, eu acho super importante, Sim. Porque conversa sobre isso, porque eu acho bem importante. Olha, essa é uma experiência nossa, tá? Foi o que aconteceu com a nossa ficus.
Nós tínhamos uma sala bem comprida lá em Cuiabá e a única fonte de luz era uma porta. E essa porta ficava mais ou menos 7 metros, a mesma coisa aí da janela da sua amiga, ficava mais ou menos 7 metros de onde a gente queria a ficus. Fomos lá, compramos a ficus, ela era linda, maravilhosa. Na época do auge da ficus, pagamos caríssimo nela. Colocamos lá do lado da nossa rack, fui observando, fui cuidando. De repente começou a cair uma folha, cair outra folha. E eu, gente, o que será que eu tô fazendo de errado? Acho que eu preciso adubar. Fui lá, taquei adubo na planta, aí continuou caindo folha. Eu falei, gente, acho que eu tô regando demais. Parei de regar ficus. Simplesmente, uma planta que secou, a gente molha, eu tava regando a cada 15 dias. E aí eu decretei a morte daquela planta nesse momento, que eu parei de dar Tava água. morrendo, né? Você foi lá e deu uma facada. Ela não aguentou, foi lá e deu mais uma. E aí Foi eu só comecei piorando. a pensar, falei, gente, matei a planta, fiquei arrasada, arrasadíssima. Falei, nunca mais eu quero uma fix, porque eu não sei cuidar. E isso, gente, foi assim, acho que foi a segunda ou terceira planta que a gente teve, foi uma ficus. Foi a fix. E aí a gente falou, não vamos ter mais, é muito cara pra gente ficar matando e tal. Só que aí eu parei, comecei a estudar, gente, eu comecei a pesquisar. Por isso eu sempre falo, pesquisem, não fiquem apenas uma informação, pesquisem várias informações. Não é Filtra, tudo na internet que é o certo, não é tudo que é o correto. Então a gente precisa filtrar muito as informações. E eu tinha visto nessas minhas pesquisas que a ficus não gostava de água. E aí eu falei, é isso que eu tô fazendo errado, eu tô regando demais ela uma vez por semana. Passei a regar 15, entendeu? E aí foi onde eu perdi a minha ficus. Então é isso, gente, a plantinha não tem que ficar aonde a gente quer. Não adianta, ela dá o sinal. Amarela uma folha, perde uma folha, seca uma folha. Algum sinal ela vai te dar de que ela não tá satisfeita ali. E aí, o que você tem que fazer? Ir testando. Não deu certo aqui? Vou tentar mais próximo à luz. Melhorou? Ok. Não melhorou? Melhora a posição dela, vai mudando. Outra coisa que a gente recebe muito aqui é assim, ó. Mayra, eu tenho uma sala que ela não tem luz. E eu comprei uma planta para pôr lá. Mas todos os dias eu levo ela lá para fora para ela tomar um solzinho. Gente, não pode fazer isso. Planta não é cachorro para levar para passear. Você tem uma planta em um lugar, ela tem que ficar lá, nesse lugar. Quando você movimenta demais a sua planta, ela sofre. Ela gasta energia por causa disso. Então, gente, evitem fazer isso. Não façam. Pensa na floresta, né? Se as plantas, tipo, fica ali debaixo da árvore, sai e vai ali na beirinha do rio para pegar uma luz e volta lá depois. Não faz, né? Então a planta, ela tem que proporcionar para ela, o máximo que a gente pode fazer, né? O melhor é proporcionar para ela o ambiente ali, ideal, que ela estaria no ambiente natural dela. Né? E é o que a gente faz. Amor, fala um negócio, fala do banheiro também, que muita gente fala pra gente assim, eu queria botar uma planta aqui no meu banheiro, sei lá. Mas não planta. tem janela. Tem exaustor. Meu banheiro tem um exaustor e não tem janela. E eu queria muito ter uma folhagem. Ouvi dizer que a zamioculca não precisa de luz. Aí eu falo, gente, a zamioculca é uma planta que necessita de ela não é que ela necessita de pouca luz, mas ela vive bem com pouca luz. Isso, ela atura, ela não vai desenvolver super bem, ela não vai bombar de brotação, mas ela também não vai morrer. Mas precisa ter uma janela. Se não tem uma janela, você não tem plantas, né? Vai lá e compra uma planta permanente lá, uma artificial, que hoje em dia o pessoal tá fazendo a cópia perfeita de planta artificial. Eu já vi algumas que já até fiquei assim, será, gente? Já me confundi. Elas vêm até com os defeitinhos de queimado defeito. nas folhas. Então é isso. Se não tem janela, gente, se a iluminação é muito fraca, não coloca uma plantinha ali, porque você vai se frustrar. Você vai perder essa plantinha e você vai achar que você errou. E na verdade, você só não tinha luz suficiente para ela. Pois é, um pensamento que eu acho que é super válido em cima do que vocês falaram, que eu sempre uso para quando eu vou conversar com os meus clientes, é assim,
quando a gente está falando para plantas de dentro de casa, para qualquer lugar, tá? Mas para qualquer lugar, mas principalmente para as plantas de dentro de casa, é o ambiente que escolhe a planta. É nessa ordem. É o ambiente que escolhe a planta que a gente vai colocar lá. Se você já tem um ambiente, já decidiu que vai ser do lado daquela mesinha de canto, que vai ser do lado do sofá, estuda aquele ambiente. Que ambiente que é aquele? O que ele proporciona? Tem bastante vento? Tem vento? Tem incidência de sol? Não tem? É a tantos metros da janela? Tal. Que ambiente é esse? Em cima desse ambiente que você tem, você vai escolher a folhagem que você vai colocar lá. Porque é o ambiente que vai escolher. Não adianta a gente fazer o contrário. Eu gosto dessa planta e vou enfiar a fórceps essa planta dentro daquele ambiente ali. O pensamento é o contrário. Agora, se você ama, vamos imaginar que nem você. Eu amo o ficus lirata. Eu preciso dessa planta, porque a gente precisa de uma planta, né? É que nem necessidade. Eu necessito do ficus elástica. Eu necessito. Se você necessita, é uma folhagem que precisa de preferência sol. Se não for sol, você precisa... É uma meia sombra, gente, que eu nem sei dizer, mas ele precisa de sol. Eu já tentei ter o ficus elástica sem sol nenhum, não rolou. Fica uma planta minguada e fica doente com muita cochonilha. Então, assim, precisa de sol. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que necessita de um ficus elástica, porque eu amo essa planta. Então, assim, necessito do ficus elástica, então eu vou ter que achar um lugar para o meu ficus elástico. Então, acho que esse pensamento, que é isso que vocês estavam falando, é um pensamento muito importante. Se você ama uma planta, você estuda as necessidades dessa planta para achar o lugar certo na sua casa. Se você já tem um lugar pré-determinado que precisa de uma planta, aí você estuda as características desse local para daí decidir a folhagem que você vai colocar lá. Porque senão, não dá certo. Você tentar colocar o ficus elástica no local pré-determinado e falar, vamos ver no que vai dar, é prejuízo. É prejuízo. Exatamente. E você ver uma planta definhando, você com praga, e não vai rolar, né, gente? Acaba não rolando. Uma queridinha da galera, e nossa também, a costela de Adão, ela, aqui na minha sombra, em um ambiente que ela não pegue tanta claridade, o desenvolvimento dela, até aqueles rasgos que ela tem na folha, a maioria das folhas, se você não tem a claridade que ela precisa, vai nascer arredondada, sem os rasgos, uma pequena, uma folha menor do que o normal. E assim que você muda ela de lugar e coloca ela no lugar, se ela pegar ainda um solzinho da manhã, até umas 8 horas da manhã, do amanhecer umas 8 horas da manhã, pegar uns raios de sol, você vai ver a próxima folha dela, não vai vir gigante, mas ela já vai vir toda rasgadinha e um pouco maior. A próxima, e é assim. Então você é o principal fator que a gente usa aqui quando o pessoal vem falar sobre planta. Qual é a luz do seu ambiente? Entendeu? Não qual é a planta que você quer pôr aí. Qual é a luz que você tem nesse ambiente. Ah, minha luz, entra até um solzinho na parte da... Então você tem uma variedade enorme. Ah, igual a Mayra falou, eu não tenho luz nenhuma dentro desse ambiente. Não tem como ter planta, gente. Não tem como. A planta, a luz é como oxigênio para nós, né? A luz da planta. Ela precisa daquilo. Sem aquilo, ela vai morrer, ela vai definhar. Ou se ela ainda sobreviver, ela vai vir uma planta, igual você falou, minguada, com a folha pequena, ela não vai se desenvolver bem. Então, é igual você falou, Gabi. Primeiro, pesquisa o ambiente e a planta ideal para aquele ambiente. Não pesquisa primeiro a planta que você vai pôr naquele lugar, que você não sabe se ela vai sobreviver. E é igual a Mayra falou, você vai acabar se frustrando e acaba ainda parando de gostar de planta. Tem muita gente que fala, já tentei, já morreu umas 4, parei de cuidar de planta. Não leva o jeito, não leva o jeito com planta. Não tenho sorte com planta. E eu acho que assim, ó, de um modo geral, tem muita gente perguntando de algumas plantas aqui que eu tô olhando. Já veio antúrio, já veio árvore da felicidade. Duda, você ouviu de mais alguma planta? Porque não dá para acompanhar, que são muitas, algumas perguntas. Eu acho que a gente podia, assim, de um modo geral, assim, basicamente, a gente, só para terminar o assunto luminosidade que a gente está falando, né, de incidência de luz, de um modo geral, todas elas são plantas de meia sombra, né? Que a gente está falando de todo mundo que perguntou essas plantas que estão em dúvida. Folhagens, de um modo geral, as folhagens gostam
de meia sombra, tá? E tem algumas exceções que aturam, que era o que a Má estava falando, um pouquinho mais de sombra, tá? Um pouquinho mais de sombra. Mas todas precisam fazer fotossíntese. Na tua experiência, quais são as folhagens que aturam um pouquinho mais de sombra? Zamioculca, espada de São Jorge, jiboias, os filodendros, aqueles das folhas menores, como o Brasil, o Rio. Esses são os campeões, assim, que você pode pôr ele num lugarzinho que entre uma luz, mas que não seja um lugar completamente iluminado, que não entre um solzinho. Elas vão ficar bem, porém tem aquilo, né, gente? Não vão bombar de brotações, não vão ter as folhas grandes no seu desenvolvimento pleno. Ela vai ficar bem ali, mas ela não vai se desenvolver tão bem como se ela estivesse recebendo ali, nem que seja 1h30, 2 horas de um solzinho da manhã, de um solzinho do fim de tarde. Porque esse solzinho, a gente tem até begônia que recebe sol, e o pessoal fala, né? Tem alguns perfis que a gente vê falando, gente, begônia não suporta sol, queima todas as folhas, não tem como. Gente, a gente tem begônia embaixo do sombrite, que recebe o solzinho da manhã ali, ó, e estão muito bem. E elas adoram aquele lugar. Begônia rex, begônia maculata, estão super bem embaixo do sombrite. Então, assim, ó, um solzinho, gente, não vai fazer mal para a planta. O problema é qual o horário desse sol. E a quantidade que a planta tá ficando nesse sol. Né? Exatamente, sol de meio-dia, às 2 horas da tarde, 2 horinhas desse sol já pode matar alguma planta. Outra coisa que é super interessante a gente falar também, ô Gabi, é em questão da rustificação da planta. Às vezes a pessoa compra uma ficus que curte um sol, mas a ficus ela foi criada lá, foi cultivada num garden, recebendo pouca iluminação, ou está muito tempo lá dentro desse garden, e a pessoa compra a planta e já leva direto para o sol. Aí começa a queimar uma folha atrás da outra, começa a queimar e fala, gente, eu comprei uma planta de sol, mas ela tá queimando, ela não tá gostando de ficar no sol, vou levar ela para dentro. E isso a gente fala sempre. Sempre que a gente traz uma plantinha para casa, pode ser uma suculenta, um cacto que ama o sol, gente, leva aos poucos, tá? Um dia você deixa ela lá 1 horinha, no outro dia 2, vai aumentando gradativamente para você não machucar essa planta, não vai estressar né? ela. Isso. De repente o sol pega só numa parte, vai colocando a plantinha cada vez, uma vez por semana você vai aproximando ela mais daquele sol, entendeu? Para ela ir se adaptando aos poucos, né? Porque lá e pum, bota uma varanda de sol pleno meio-dia. Ela não vai sobreviver, ela não vai se adaptar nessa velocidade, né? O pessoal aqui, na verdade, é imediatista, né, gente? Que é imediatista. Fala, eu quero aqui e agora. Não é assim. A planta, ela demora a se adaptar ao ambiente. Agora, se você foi lá comprar no garden e ela já estava no sol, tranquilo, pode chegar na sua casa e colocar ela no sol. Agora, se você foi comprar e percebeu que ela estava na sombra, você tem que fazer essa transição, né, da sombra para o sol, para sua planta não sofrer. Ó, eu vou aproveitar, só que a gente estava no tema de plantas de sombra, teve uma pessoa que perguntou uma sugestão de uma planta pendente de sombra, né? Assim. Então, eu acho que vocês tinham dado a dica do filodendro. Da jiboia, filodendros. Do filodendro Brasil. A gente tem uma experiência boa também com o filodendro coração, que ele vai bem também, um pouquinho mais longe. Então, gente, mas sempre lembrando, ele atura o desenvolvimento. Ele acaba, só lembrando essa frase, ele atura. Então, o desenvolvimento dele é melhor quanto mais próximo da luz e até pegando um solzinho. Mas ele atura, tá? Que eu acho importante dizer isso. Eu vou sair da luminosidade agora e vou falar pra gente assim... o que das folhagens, que eu queria falar aqui para você, o que dessas folhagens, no cuidado com as folhagens, você percebe que é importante para suas folhagens ficarem viçosas? A gente falou luminosidade, que é super importante, a luminosidade correta. Na rega, eu acho que é importante a gente falar o seguinte... Teve uma pergunta que alguém fez, eu guardei aqui na minha cachola. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta sobre rega, que eu acho importante, teve alguém que perguntou aqui, vocês acham que
o acabamento do vaso faz diferença para a rega? Por exemplo, a pessoa tinha colocado vaso de plástico, de cerâmica, alguma coisa. Eu tinha feito essa pergunta na enquete e ela voltou aqui. Alguém que fez a pergunta nos comentários. O acabamento do vaso faz diferença na rega? Faz muita diferença. Aqui, por exemplo, a gente tem opção, né? A maioria das nossas plantas estão em vasos de plástico. Porque o plástico, ele garante essa umidade por mais tempo. Agora, no caso dos vasos de barro, de cerâmica, eles sugam essa água. Exatamente. Absorve, né? Eles absorvem. Então, isso. Esse tipo de vaso, ele é mais poroso. Ele é mais poroso. Então, ele vai sugar a água desse seu substrato. A não ser que ele esteja impermeabilizado por dentro, aí não tem problema nenhum. Agora, se é um vaso sem impermeabilização, você vai ter que se atentar mais à rega desse vaso. Mas, ó, vasos de barro, geralmente, como o seu tava ali com as suculentas, né, que tem nele, esses vasos são muito recomendados para suculentas e cactos. Suculenta, cacto. Justamente porque ele não deixa o substrato ficar encharcado, né? Então, o que é ideal para suculentas e cactos. Eu adoro, por isso que eu até mostrei no caso de suculenta, mas isso que vocês falaram é super importante. Então, essa recomendação que a Má falou, que se você quiser que ele não evapore mais, um vaso tanto de cimento quanto de cerâmica, se você quiser que ele mantenha um pouco mais de umidade, isso que você tem que fazer, gente. Ó, aqui tem neutrol dentro desse vaso. Então, eu acho importante falar isso, porque às vezes a pessoa não para pensar, de verdade, não para pensar, e compra um vaso desse e fala, eu estou escrava do vaso. Ou vocês mencionaram na live que 2 vezes por semana dentro de casa dava conta. Mais ou menos, porque na verdade a gente está falando de vaso de plástico. Para mim, vaso de plástico, aqui em São Paulo, às vezes uma vez na semana dá conta aqui em São Paulo, que é mais úmido. Mas se eu tiver vaso de cerâmica ou de cimento, eu tenho que molhar mais. Então, faz diferença sim o acabamento do vaso, gente. Faz muita diferença. Muita diferença. Metal, plástico, qualquer material que não seja poroso, fica ligado, porque ele aguenta, ele sustenta mais a umidade do vaso. Se ele for poroso, evapora mais rápido, aí vocês têm que... Porque lembrando que as folhagens, de modo geral, gostam de umidade. Exatamente. Aqui a gente sempre dá a dica assim, quantas vezes eu rego por dia? Como a gente, para perguntar para cada um da sua região se é muito quente ou se é úmido, a gente fala, rega sempre que o substrato estiver seco, né? Gente, teste do dedo, coloca o dedo lá dentro do substrato. O básico que funciona. E ele é o básico que é o que funciona mesmo. E no máximo, às vezes, você tem que prestar atenção também que superficialmente o substrato está seco. Tá? E lá no fundo ele ainda está retendo umidade. Então o que a gente faz? Nós colocamos uma varetinha lá no fundo, puxa, dá para identificar. É igual o óleo de carro, quando você vai ver se está o nível. A gente faz isso com a varetinha no vaso e dá super certo, gente. É um negócio tão simples. E aí a gente identifica, vou molhar ou não, melhor não, porque ele ainda está úmido. É exatamente igual óleo de carro, adorei essa comparação. É sem roubar, né? Porque às vezes você vai no posto de gasolina, o cara não vai até o fim e fala, tá precisando de óleo. Já limpa já, né? O cara coloca e já limpa já. Já limpa e chega, tá na hora de completar a hora. Fala, peraí, eu já tinha posto óleo. Exatamente. Outra coisa que também é super importante aí para as folhagens, além da luminosidade, rega, tudo isso que a gente falou, é reposição de nutrientes para esse solo. Sim, porque eu acho super importante a gente falar, porque assim, todas essas folhagens, né, elas estão na natureza, de um modo geral, num solo muito fértil. Elas têm um monte de folha em decomposição. Há milhares de anos, né? Há milhares de anos, e estão debaixo de copa de árvore, as árvores estão suando,
tem vários bichinhos que estão por ali. Então, assim, o solo que ela encontra dentro da natureza é um solo extremamente fértil. E quando a gente leva ela para casa, a gente tem essa obrigação de dar para ela um solo extremamente fértil. Como é que vocês fazem com os vasos? Então, aqui a gente tem uma média de adubação de cada 30, algumas plantas 30, algumas plantas 45, algumas plantas 90 dias. Varia bastante dependendo da espécie, tá? Mas a gente procura sempre estar variando entre os adubos. A gente tem uma preferência muito grande por adubos orgânicos. E quando eu digo adubo orgânico, gente, não é o pó de café e a casca de ovo, não, tá? E a banana, Adubo orgânico mesmo, adubo industrializado e orgânico, tá? Que é esse que realmente funciona. E a gente é fã, a gente ama. E aí vocês fazem essa adubação frequente, né? Adubação frequente. Isso é legal de falar, porque tem gente que acha que vai comprar a planta no garden, vai chegar em casa, colocar a planta ali no cantinho, ela não precisa de mais nada, né? E, gente, precisa sim, a planta, o mineral ali, conforme você vai regando ao longo dos meses aí, o nutriente dela vai escorrendo, a planta já vai absorvendo o nutriente, uma parte vai se escorrendo ali do vaso. Então essa reposição é necessária, é primordial para a plantinha, entendeu? Faz parte do processo de cuidar da planta, adubar ela, né? A gente costuma falar que é a comidinha, né? A plantinha precisa estar bem alimentada e você tem que garantir uma boa alimentação para sua planta, pelo menos aí a cada 2, 3 meses, sem falta. Aqui a gente dá um intervalo um pouco menor, às vezes de 30 dias, porque a gente está aqui sempre de olho, então fala, acho que está na hora de adubar aquela plantinha. Agora tem gente que não tem tanto tempo assim, então pode dar um intervalo maior, isso não vai prejudicar a sua planta. E alguns adubos também têm a indicação, né? De como aplicar a cada 20 dias, a cada 30 dias, a cada 90 dias. Então não é uma regra. Você sabe que uma coisa que eu mostro que faz muita diferença. Eu tenho uma muda aqui. Eu sempre quando eu faço poda de planta, eu tento aprender como faz muda daquela planta, porque eu sou a louca das mudas, porque eu adoro fazer muda de planta. Então eu vou podando e vou fazendo muda. E aí a gente sente a diferença de quando você, logo que você faz uma muda e você começa uma adubação sistemática, uma adubação agendada que você vai manter, a diferença que faz. Eu queria mostrar para vocês umas mudas que eu fiz recentemente. Essas todas aqui estão com H-Master, que é esse que eu tenho aqui, porque a Iorim tem... Então, exatamente, que vocês têm aí. A Iorim tem o EcoSeal e a Iorim, e o próprio Iorim, que eles são absolutamente orgânicos. Mas o H-Master, ele não é orgânico, mas ele é super sustentável, que tem nitrogênio, que para as folhagens é super importante. A gente sabe disso, para estar verdinha, maravilhosa, a gente precisa de nitrogênio, né? Então, se você, que nem a Mai e o Adolar, que gostam de uma adubação única e exclusivamente orgânica, você usa o EcoSeal e o Orim, e aí você complementa com o nitrogênio de forma orgânica, né? Que tem no esterco, ou você compra um adubo já com humus de minhoca, que é um excelente fonte, né? O humus é maravilhoso. O meu, na folhagem, eu uso o H-Master, que eu acho simples, que ele vem granuladinho e ele vem super bom. Olha o tamanho das folhas da minha... Nossa, que linda! Jiboia, que essa aqui, eu podar minha jiboia, eu coloco. E aí eu ponho sistematicamente o H-Master. Deixa eu te perguntar, Gabi, você quando você fez o replante dela, você já misturou o H-Master no substrato e plantou ela, ou você colocou ele por cima? Então, nesse aqui, então vamos lá. Vou te explicar como é que faz dos dois jeitos, tá? Essa minha jiboiazinha aqui, o que eu faço? Eu já pego a muda dela, como vocês devem fazer. Eu já pego a muda dela, depois que eu podo, eu já deixo ela enraizando na água. Então, é uma planta que já vai estar com raiz. Então, se ela já está com raiz, logo, daqui a pouco ela já vai ter a possibilidade de começar a sugar o adubo do substrato.
Então, na hora que eu coloco o substrato aqui, dentro desse vaso, eu já incorporo o substrato dentro do vaso e planto a muda com o substrato adubado. Agora, na hora de fazer a reposição, então vamos imaginar que agora eu estou aqui com a minha plantinha e está na vez de fazer a reposição. Tá dando para enxergar aí? Tá sim. Então eu vou fazer a reposição agora. Então eu pego uma colherzinha aqui, esse aqui é o H-Master, tá? Que é esse granulado. Eu coloco aqui no vasinho, tá? Que eu coloquei as bolinhas. E eu vou com o garfinho ou com a mão mesmo. Eu vou dando uma misturada na parte superficial. Vai espalhando ele. Isso, e rego logo em seguida. Eu dou uma incorporada na parte superficial do substrato. E aí, tá feito. E você sabe que eu tive uma... Ou seja, se você tá replantando uma muda que você trouxe de um garden, uma muda que você recebeu de alguém que quer colocar, você incorpora no substrato. Se você vai fazer já adubação regular naquela planta que você já tá no vaso, você joga por cima e você começa a fazer aquela adubação constante. Tá? É legal falar também, né? Na embalagem já vem ali o indicado, né? Da quantidade de terra, de substrato, para a quantidade de adubo que você vai utilizar, né? Já tem a quantidade super fácil, até em formas de colherada, que eu acho que é um jeito mais fácil do que em grama. Tem nas duas, tá? Tem em grama, porque se você for fazer uma grande quantidade de adubação, tem em gramas para você pesar. Se você for fazer em vasinhos, tem uma colher por vaso, tem toda a indicação. Agora eu queria mostrar... É até legal a gente falar, que você falou da viscosidade das folhas mais verdes, né? Muita gente vem falar pra gente, o que vocês fazem para ficar a folha assim? Depois que a gente começou a usar o H-Master na folhagem, a diferença que dá na viscosidade, na cor da folha, nós notamos isso em num curto espaço de tempo. Pouquíssimo. Né? Absorveu e já está apresentando essa melhora. Né? Então não tem, gente, não é passar óleo na folha, não é dar banho na planta, é você utilizar um adubo bom, igual é o H-Master, por exemplo, indicado para folhagem de qualidade, que já vai vir esse brilho, essa viscosidade da folha em um curto espaço de tempo. Não precisa ir 6 meses para você notar a diferença. Rapidinho você já nota. Sabe que eu tenho uma outra planta aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu adoro, que eu faço muda, que eu queria mostrar para vocês, que é uma planta que é difícil de fazer muda, mas quando a gente faz muda a gente fica feliz, essa é em homenagem a vocês, que eu fico virada de vocês, que no geral quando a gente faz muda de uma planta como essa, logo quando a gente planta e a gente coloca num vasinho, ela já sente a folhagem começa a ficar feia porque ela está gastando força para enraizar. Para brotar, né? Para as raízes. Exatamente, para começar a brotar, que ela já começa a ficar feia a folhagem que está aqui. Então, faz diferença quando a gente já coloca num substrato já fortinho com adubo. E a grande diferença dos adubos da Iorim é porque é um adubo muito diferente. Depois, se vocês quiserem estudar, quem estiver assistindo, entra para ver. É um adubo que a planta, ela suga do substrato, ela aproveita do substrato na medida que tiver necessidade. Mas eu queria que vocês dessem uma circulada. Olha aqui, ó, depois de um tempo. Olha o que tá. Isso aqui. Cada vez que eu... E essa é difícil mesmo de fazer muda, viu? Difícil de fazer muda, mas é super difícil de fazer muda. Mas agora foi. Sabe quando depois você aprende? Foi. Você tem muita amiga que deve pedir presente, né? Me dá uma ficus de presente, já que você tá tendo tanto brotinho e tanta mudinha. Juro. Eu tenho depois até eu pedir pra Duda. Olha isso aqui, ela já trouxe. Olha aqui, ó. Olha, quem estiver assistindo e quiser muito uma mudinha, me escreve, que daí a gente manda. Eu mando um pra vocês. Eu vou fazendo mudo, ó. Peraí, dá pra ver daí, ó? Que já tá estourando aqui. Tá enraizando. Dá pra ver as pontinhas, os pontinhos brancos. Então, cada poda é uma profusão de possibilidades. Eu vejo assim. Muito legal. E essa daí tava grande, né? Pelos galhos grossos.
Então, eu quero, ó, todo mundo pedindo aqui, ó, pelo amor de Deus. Ela tava isso. Foi de uma cliente que mandou um trauma, porque estava longe da luz. Ela veio toda pelada. Eu falei, calma, vamos fazer dela uma possibilidade. Cortei ela embaixo, ela já começou a brotar embaixo, podei bem. E aí estou fazendo muda com o que restou dela, porque aí a gente não fica tão triste. Aí você vai ver, depois eu vou mostrar depois para vocês. Você dá uma circulada para vocês têm de folhagem aí no apartamento de vocês? Bora? Sim. É casa, tá? Tá. Não, porque senão nós vamos mostrar aqui, você vai falar assim, nossa, que apartamento grande. Não, mas é uma casa, gente. Eu vou começar aqui da sala, tá? Que é o lugar que a gente tá. Então, a gente tem esse cantinho aqui, que é onde nós estamos, que ele já é um cantinho que a gente tem plantas. E aqui, ó, vou virar a câmera, gente. Olha só, aqui embaixo da janela, tá vendo? Ali a gente tem uma ficus, que aqui entra um solzinho muito gostoso no fim de tarde, lá das 4h30 em diante, entra um solzinho aqui. Então, a gente tem ficus, temos costela, asplênio, aglaonema, tem essa rafidófora aqui que tá crescendo demais. Olha só. E aqui tem uma alocácea amazônica. A gente tem aqui em cima da nossa mesinha de centro, olha só a beleza que está essa peperomia raindrop. Linda. Olha isso. E elas estão de frente, tá, gente? Aqui, ó, além dessa janela, que ela é bem grande, a gente tem uma porta aqui também. Então, fica o dia todo aberto a porta e a janela. Entra bastante claridade aqui. Na nossa rack também não podia ficar sem, né? Tem aqui um bambuzinho da sorte, begônias, ó. Aqui é o cantinho das begônias. Ai, que Algumas lindo. begônias. Tem essa jiboia enjoy aqui, que ela é muito linda. A tua Bem tá diferente. linda, tá linda. Olha, tá pendente. A minha tá crescendo tão devagarzinho. Ela é linda, tá pendente, ó. E aqui nós temos um misto de espadas, que é o nosso cantinho mais longe da luz. Então, a gente optou ali pela espada. Gente, olha o tamanho dessa espada e ela tá no ambiente mais longe, distante da fonte de luz aqui da sala. E ela tá gigante. Então, ó, dica para quem tem um ambiente que recebe pouca luz, espadas. A variedade que você quiser vai dar certo. Nesse vaso a gente tem a espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara e a lança. Olha só, aqui tem a lança também, ó. São 3 espécies nesse vaso. Highlanders, as espadas, né? São ótimos. Agora eu vou levar vocês para o cantinho. Aqui tem uma samambaia também, ó. Olha só. Ai, que linda que tá a samambaia. Ela fica muito linda aqui nesse pendente. Agora eu vou levar pro meu xodó, viu? Que é o meu cantinho favorito aqui de casa. Aqui é o nosso fundo, tá? Aqui, ó, é a nossa área de serviço. Aí, de frente aqui, a gente já tem essa prateleira com essas plantinhas. Temos abelha. Aqui também o Adolar cuida de abelhinhas para fazer a polinização aqui das nossas flores. Aí aqui vem as nossas folhagens, ó. E ali a gente tem aquela parede de samambaia. E essa é a parte do sombrite, gente, que nós falamos para vocês aqui na live. Essa parte, ela é descoberta, tá vendo? Então, todas essas plantas, daqui dessa marcação para lá, ficam no tempo, tá? Chuva, sol, tudo vai para elas. Porém, tem a proteção aqui desse sombrite, que ele é 80%. Olha só as plantinhas que nós temos aqui. Tem jiboia. Não entendi? É bastante, é um sombrite de 80%. Isso, ele é de 80%. Aí aqui a gente tem mais samambaia. Olha o tamanho, eu vi você falando do filodendro coração. Olha o tamanho que tá esse nosso aqui. Ai, que lindo. Olha como que ele tá enorme. Que lindo. Aí aqui tem esse dinheiro em penca também, que ele está maravilhoso. Tá maravilhoso. Olha só, olha que gordo que ele tá. Lindo, né? Lindo. Olha, bem cheio. Aí aqui tem as folhagens. A gente gosta muito também dos caládiums, ó. Temos caládiums aqui, que ele tá um pouquinho mais protegido. Olha o tamanho desse undulatum.
Tá lindo. As folhas não tem uma mancha, não tem nada. É isso que o pessoal fala, Mayra, mas como assim? O que vocês passam? Gente, adubação de qualidade, de qualidade. Olha aí a dica aí da Gabi para vocês. Esse adubo, gente, da Yorin Garden é excelente para folhagens, viu? Não só para folhagens, como para flores e frutos também. Aqui a gente tem mais samambaias, ó. Tão lindas, gente. Lindas. Olha que vistosas que elas estão, lindas. E olha como que elas são distantes daqui da fonte de luz, tá, gente? Aqui, nós temos aqui a espécie da Havaiana embaixo do sombrite e temos a espécie Havaiana aqui afastada. Aqui, ó, acaba o sombrite, aqui é coberto, tá vendo? Mas entra toda essa claridade aqui dessa luz que entra por esse sombrite, vai ali para elas e para a prateleira. Ó, até que ela tá bem longe. Eu queria mostrar isso daqui, ó. Ah, a gente tem um coração emaranhado, gente, que ele tá gigantesco. Olha o tamanho desse coração emaranhado. Tá lindo. Tá um pouco escuro, né, gente? Bem de perto. Olha o tamanho dele. Ele tá nesse vasinho branquinho aqui, ó. Ó, esse aqui é o vasinho dele. E olha o tamanho que ele está, ó. Mais de 2 metros. Já tá com mais de 2 metros. Quero ver desembaraçar, nunca mais, né? Não, Nunca mais. emaranhado ever. Nunca mais. Nós temos também umas plantinhas no quarto. Acho que vai ficar um pouco escuro aqui agora, mas eu já viro aqui. Obrigada, amor. Aqui no nosso quarto também nós temos plantinhas. Olha só, a gente tem uma janela bem grande ali, então entra até sol aqui no nosso quarto. Aí aqui a gente tem Zamioculca. Olha só. Que aliás, é ótima, uma energia maravilhosa pro quarto. Isso. Aqui, ó, tudo, gente, ó, se vocês repararem, são plantinhas mais resistentes, tá vendo? Como a Zamioculca. Tem uma espada de Santa Bárbara aqui, espadinha. Tem aqui uma Zamioculca Black. Aqui em cima eu tenho uma samambaia. Essa daqui é uma... como que é, amor? Columeia batom. E ali eu tenho uma jiboia. Lá no cantinho é uma plantinha que ela já partiu para o reino das folhagens, mas eu tô insistindo nela. Que é um Ripsalis macarrão. Já partiu. Eu falo que já até partiu e eu tô aqui insistindo. Gente, mas tá tão lindo o seu quarto também. Lindas. Adorei. Então, esse quarto nós que fizemos a reforminha dele, ficou do jeitinho que a gente sempre sonhou. Ai, que delícia. Ficou lindo esse quarto. Tá lindo o quarto de vocês. Obrigada. E aí, um mini tourzinho aqui em casa para vocês verem. Espero que tenham gostado. Ai, lindo. Adorei o seu tour. Eu queria só aproveitar antes da gente terminar. Eu queria mostrar uma solução. Você deu a solução do sombrite. Eu acabei de dar uma ideia de mostrar uma coisa para vocês. Eu tô aqui no galpão do escritório. É um lugar... eu tô fechada, tá? Quatro paredes, tá? Tudo. Eu não tenho nenhuma área externa aqui. Só que eu amo planta, não tem nada de área externa. E eu tô num galpão que não tem nenhuma janela. E eu queria mostrar o que eu fiz, que eu acho que pode ser uma solução para alguém que queira fazer isso. Eu tenho uma selva aqui. Deixa eu ver se eu consigo, só não quero desconectar, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu não tinha pensado nisso, mas peraí, de repente pode ser uma ideia para quem tá vendo e gosta de folhagem. Peraí, que eu vou virar aqui para vocês olharem. Peraí, ó. Aqui, ó, peraí. Você usou LED. Não, o LED ajuda bem, tá? Mas, na verdade, quando eu tinha só o LED, elas mas iam devagar, tá? O que eu fiz aqui em cima, gente, que eu acho que vocês podem fazer, tá vendo que eu tenho aqui, tipo, aquela tela Eternity? Que legal! Você colocou transparente? Coloquei transparente. Então, se vocês repararem aqui, ó, é tudo fechado, né? Eu tô aqui num lugar assim. Ali, ó, a Duda. Oi, Duda. Ó a cara dela, a Duda. Tá nem pra ver se a vermelha tá de máscara, Duda. É máscara de máscara. Aqui, ó, a janela, a única janela que eu tenho tá lá longe do escritório, tá vendo? Não, mas a sua solução aí com certeza funcionou, porque... Nossa, muito legal. A claridade que você deve ter de dia aí deve ser incrível, né? Virou uma estufa, gente. É igual o sombrite de vocês, eu acho. Virou uma estufa
E por incrível que pareça, porque é uma coisa que às vezes a gente... É um teste isso aqui. Eu tenho ar-condicionado, ó. Tá vendo? Ó? Tenho ar-condicionado e as plantas, tá vendo? Ó? Estão muito bem. Tudo vai bem. O que a gente tem que ficar de olho aqui, logicamente, é com praga, porque eu tô fechada, eu não tenho circulação de ar. Então eu deixo essa porta aberta. A gente deixa a porta de lá aberta, não tem muita circulação de ar, mas o meu grande objetivo aqui, que eu fico de olho, é em cochonilha. Uma coisa que me ajuda muito é a Ecosil, que tem bastante silício e ajuda também a fortificar as plantas. Mas a gente está sempre virando o verso das folhas, está sempre virando tudo para ver como é que tá. Fazendo inspeção, né? Não tem desculpa. É assim, dá para ter folhagem. Dá para ter folhagem. Olha isso aqui, eu tô num ambiente completamente fechado e dá para ter folhagem. É isso que eu ia falar. Tem que falar, não, mas eu moro em casa. É que nem gente que não quer ter cachorro, que fala, eu moro em apartamento. Não dá para ter cachorro. Eu moro em apartamento, não dá para ter planta. Vocês estão de brincadeira comigo. Dá para ter, né? Não é verdade? Dá para ter planta. Se você tem aí nesse ambiente aí, com certeza dá. O que eu ia falar ali que eu vi os LEDs seu, essa é uma opção um pouco cara, né? Comparada ao sombrite e à telha, mas o LED é uma opção. Tem pessoa que só quer ter uma planta na sala. Compra um LED se você não tem luz. Esse LEDzinho vai ajudar uma plantinha. Igual ali a Gabi, provavelmente a quantidade de planta, ela teria que ter uma parede de LED. Tudo começou com uma, duas plantas. Depois a pessoa dizendo, né, a gente precisa ter mais uma, a gente precisa ter mais uma. E aí o escritório foi ficando lotado, mas Eu e a Mari, a gente faz o seguinte, a gente não pode ter número ímpar, tá? Então aí a gente comprava uma, aí era uma, não podia, tinha que ser duas. Aí duas queria mais uma, três não pode, tem que ser quatro. Aí é uma bola de neve. Aí lá vem nós pra casa com o carro que quase não cabe a gente dentro do carro. Você imagina, Gabi, nós saímos de Cuiabá para vir para Ribeirão, né? De carro é um dia de viagem e as plantas vieram num caminhão. Mais da metade do caminhão, você vê de mudança, era 1/3 do caminhão. O resto era só vaso de planta. Não acredito. O rapaz da mudança falou, não, se eu soubesse que esse tanto de planta aqui... Eu não tinha aceitado, não. Eu não tinha aceitado o trabalho, não. Posso falar? Só quem gosta de planta, né? Quem tá assistindo a gente entende a gente, né? Fala sério, né? Não Verdade. tem como. É um amor, né? Aí o pessoal falou assim, não, deixa essas plantas aí na casa, ali no quintal. Eu falei, você tá doida? Mas faça a Mayra deixar eu aqui no quintal do que deixar essas plantas aí. Ainda bem que ele sabe, né, gente? Ainda bem que ele sabe. Gente, eu adorei vocês. Que delícia que foi esse bate-papo. Obrigado, a gente adorou. Bom demais. Quando a gente soube do convite, a gente já ficou muito feliz mesmo. Ai, espero que a gente se veja em breve, viu? Adorei, foi uma delícia estar com vocês. Eu também. E ó, a gente já tá testando aqui os adubos e logo eu vou postar, gente, lá nos stories para vocês verem a diferença da planta do antes e depois da adubação aqui com os adubos da Yori Garden, viu? Vou mostrar tudo lá. Se quem estiver assistindo quiser saber onde compra, entra aqui na Yori Garden, no destaques tem onde encontrar, tá? Não esqueçam, só clicar lá que a gente tem onde encontrar. Era um adubo que estava na linha agro, super premium, vendido há anos. E aí é um privilégio porque está entrando para o nosso mercado da jardinagem, gente. Então, está entrando no mercado agora, então se você quiser experimentar, por favor, que tá lá, tá bom? Gente, qualidade. Tchau, Gabi. Obrigado pelo convite. Obrigado, Eurim. Obrigada, Eurim. Tchau, Duda. Gabi. Duda. Adoramos, gente. Por favor. Tchau. Obrigado, gente, por quem participou aí. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação de todos aí. Um beijo e até breve, né? Até a próxima, Gabi. É breve. Tchau.